A briga é lá embaixo. E aí, gente, eu sou o João Frederico do Sai Jogando. Já se inscreve no canal em todas as nossas redes sociais. Bom, depois da derrota do Santos em casa pro Inter, a torcida estava com uma grande expectativa para o jogo contra o Sport. Mesmo sendo fora de casa, o Sport é o pior time do campeonato, é o Lanterna, e a torcida do Santos estava esperançosa de conseguir os 3 pontos. Não foi o que aconteceu. Vamos lá. A escalação do Cléber Xavier já começou meio duvidosa, meio questionável em relação aos volantes. Ele começou com Brazão no gol, Igor Vinícius na lateral direita, Bassi, Luan Pérez, dupla de zaga, Souza na lateral esquerda, Rincon e Schmidt no meio campo, Roleiser pela direita, Barrel pela esquerda, David Washington e Neymar no ataque. Bom, por que eu digo que o Rincon e o Schmidt é uma dupla de volante questionável nesse caso? Porque o Santos não vai jogar contra o Flamengo, gente. O Santos já ganhou do Flamengo. A gente ia jogar contra o Sport. A gente vai ficar com a bola, a gente vai atacar, a gente quer ganhar. O Sport é a lanterna. E ele coloca uma dupla de volante com características defensivas, que não tem velocidade, que não tem uma qualidade no passe. Então não faz muito sentido. E para piorar, a torcida já, há muito tempo está pedindo pro Bom Tempo ser titular. E esse era um jogo pro Bom Tempo. Ele é rápido, ele é versátil, e ele tem um bom passe, ele tem uma boa finalização, ele recompõe. Era um jogo para ele. E o Cléber Xavier não colocou ele titular, continuou com ele no banco. Então, bem questionável. E também tirou o Zé Rafael. Então, é uma dupla de volante alternativa. Eu não lembro do Santos ter jogado com essa dupla de volante. E ele coloca logo uma dupla defensiva contra o Sport. Não faz muito sentido. O Zé Rafael também é mais técnico, tem um passe melhor, recompõe. Então, bem questionável essa dupla de volante. E o David Washington também continuou como titular. Seria o meu terceiro reparo na escalação, porque o David Washington não faz nada faz tempo. O Tiquinho também não faz nada faz tempo. Eu colocaria o Luca, o menino da base. Ele é veloz, ele iria recompor e ajudar o Neymar, porque a gente sabe que o Neymar não vai voltar para marcar, né? Então beleza, começa aí. Escalação eu já achei meio questionável. Bom, para piorar tudo, o Brazão, que é o nosso melhor jogador, salva o Santos diversas vezes, sai jogando errado com o pé, e em menos de 5 minutos o Sport já tá ganhando o jogo. Então, o Santos ia ter que atacar ainda mais. 0-0 o Santos já deveria estar atacando. Em 5 minutos o Santos tomou gol, ia ter que se lançar pro ataque. E o Cléber Xavier, o que fez? Não fez nada, porque ele nunca faz nada. Deixou o jogo rolar, o Santos não tava acertando nada. De vez em quando o Barreal chegava, foi o atacante no primeiro tempo que fez mais coisa, tentou fazer alguma coisa. E o Cléber Xavier não fez nada, não mudou o time. Eu sei que é difícil você mudar o time no primeiro tempo, é raro. Não é todo técnico que faz isso. Mas, pô, era um jogo pro Bom Tempo, ele já tinha que ter entrado. E ainda com o Santos perdendo, tinha que ter entrado. E aí, pra piorar, porque parecia que não tinha como piorar, mas piora. O Rincon, no finalzinho do primeiro tempo, ele faz uma falta no meio campo. Que, pô, o Rincon tem 40 anos, gente. Ele tem quase 40 anos. Ele não pode fazer uma falta dessa no meio campo. O Santos tá perdendo o jogo. A torcida tá tensa. Todo mundo sabe da situação do Santos. E o cara experiente, um volante, que o Cléber Xavier optou, o cara faz uma falta totalmente maluca, assim. Ele dá um carrinho na perna do atacante do Sport e é expulso, claramente expulso. Não tenho o que reclamar disso. Mas, pô, um cara com a experiência dele não pode fazer uma falta dessa, vendo a situação que o time tá, a situação do jogo, não tem como, né? E aí o Santos, que já não tava fazendo nada, fica com um a menos pro segundo tempo. E aí a gente, pô, já imagina vendo o jogo que é impossível, né? Fazer alguma coisa. Empatar o jogo, impossível, e virar ainda mais. Muito difícil. Mas aí a gente vai pro segundo tempo e o Cléber Xavier faz as alterações, né? Bom, ele tira os laterais do Santos, ele tira o Souza e tira o Igor Vinícius. E ele bota
o Bom Tempo, finalmente ele bota o Bom Tempo. Bota o Tiquinho no lugar do David Washington. E bota uma nova contratação do Santos, que é ponta, jogou de meio campo, né? Porque o Santos, depois ele mudou a formação. O Santos ficou meio que num 3-4-2. Ele botou o Cabadeiro, que é a nova contratação do Santos, né? Que também não fez muita coisa, não. Não deu pra avaliar direito, nem tocou na bola direito. Mas vamos lá, finalmente botou o Bom Tempo, que já falei, era pra ter entrado antes. Só que aí botou o Tiquinho, que também não vinha fazendo muita coisa. Só que ele ajudou, pelo menos no pivô, que isso ele sabe fazer. O David Washington não sabe fazer nada, o Tiquinho não sabe fazer nada, mas ele sabe fazer a parede. Então, tudo bem. Vamos lá, o Santos continuou jogando, né, atacando. Tinha que atacar, tava com um a menos, só que tava perdendo o jogo pro Lanterna. Tinha que ir pro ataque. E eu falei, a recomposição do Santos estava muito devagar. E o Neymar não estava num dia bom também. Então o Neymar estava atacando, estava errando muito passe lá na frente, e o Sport estava contra-atacando. E o Brasão salvando. Parecido com o que foi no primeiro tempo. Só que dessa vez o Santos estava com a menos. Então estava muito perigoso para o Santos tomar o segundo gol. E foi o que aconteceu. Num ataque do Sport, num contra-ataque, eles fazem uma boa jogada e o Lucas Lima chuta a bola, desvia no Cabadeiro para fazer uma estreia ótima e acaba sendo gol. O Brasão fica rendido no lance, não tinha muito o que ele fazer. O Santos fica na desvantagem de 2 gols e com 1 a menos contra o Lanterna. Pô, aí a torcida já tava desesperada, né? Não podia perder de 2-0 pro Sport. E o Kleber Xavier com o pescoço na guilhotina. Bom, Neymar, numa jogada assim, que ele arranjou do nada, porque o Santos não tava criando, ele consegue achar o Tiquinho que faz o pivô, e o Bom Tempo tinha que ser ele, porque não é possível. Só o Kleber Xavier não via que ele era o cara desse jogo, ele é o cara desse meio campo do Santos, ele tem que ser o cara desse meio campo do Santos. Ele vai lá, pega a bola no pivô do Tiquinho, né, que isso ele faz direito, entra na área e dá uma cavadinha que mata o goleiro do Sport, e o Santos consegue diminuir e continua atacando, né, porque, pô, 2-0 e 2-1 dá na mesma. E aí numa falta, que o Santos arranjou quase no meio campo, o Barreal cruza na área, e num bate-rebate, eu acho que, pô, foi muito por causa do que tá acontecendo com o Sport, né? O Sport tá, além de ser um time fraco, eles têm muito azar. Num bate-rebate a bola sobra no baço e ele consegue fazer o gol. O Santos empata assim aos 40 minutos e ainda tinha chance de virar. Eu acho que se tivesse mais 10 minutos o Santos virava com 1 a menos. Mas não tinha, né? O Santos demorou pra começar a jogar bola. Começou a jogar depois que o Bom Tempo entrou, né? Por que será? Então, o Santos consegue um empate, que, pô, foi um empate incrível, levando em consideração a situação que o jogo tava, né? A situação extrema que o jogo tava. Só que, vendo de fora, foi um resultado ridículo do Santos. O Santos fez um jogo patético, começou a jogar bem no final do jogo, e tava jogando contra o Lanterna, não podia deixar escapar os 3 pontos, e deixou. E o Kleber Xavier, cada vez mais, fica adiando, né, a sua demissão. Porque uma hora ou outra ele vai ser demitido. Ele não é um técnico que vai conseguir evoluir mais do que ele já fez. Não fez praticamente nada. E não vai conseguir fazer mais que isso. Depois do empate contra o Sport, o Santos enfrentou o Juventude no Morumbis. Bom, o Kleber Xavier, após várias críticas a ele no jogo contra o Sport, alterou a escalação. Ele começou com o Brasão, o Igor Vinícius, o Gil, que fazia tempo que não jogava, Luan Pérez, Schmidt continuou, Bom Tempo de titular pela primeira vez com o Kleber Xavier no comando. Aí fica a dúvida. Ele botou o Bom Tempo de titular por causa das críticas, porque ele viu que o Bom Tempo muda o DNA do time, ou só pelo fato do Rincon ter sido expulso. Não dá pra saber, a gente vai descobrir no próximo jogo. Roleiser, Neymar, Barreal e Tiquinho hoje de titular.
David Washington no banco. Bom, então o Bom Tempo finalmente de titular, o Santos parecia um pouquinho mais ofensivo, de acordo com a escalação. Só que mesmo jogando com quase 40 mil torcedores no Morumbi, o Santos não começou o jogo bem. Raramente o Santos começa o jogo bem. E o Juventude atacou. E é o pior time jogando fora de casa, mas conseguiu pressionar o Santos, fez o gol, só que graças a Deus estava impedido, porque o Brasão teria falhado pela terceira vez seguida, só que por um pé, o jogador do Juventude estava impedido. Mas o Santos ia começar perdendo esse jogo. E merecia ter começado perdendo, porque ao longo do primeiro tempo, o Santos não atacou mais que o Juventude. O Juventude não ficou devendo o Santos em nenhum quesito. Mas, com 2 bolas sobradas, o Santos conseguiu abrir 2-0. As 2 bolas sobradas dentro da pequena área, praticamente. Uma para o Neymar, que, quase na pequena área ele não vai errar. E a outra com o Barreal, que também sobrou muito a bola, assim. Tipo, implorando pro Santos fazer o gol. Mas não estava merecendo esse resultado de 2-0. Tanto que foi justo, porque antes do primeiro tempo acabar, o Santos toma um gol de escanteio que o zagueiro do Juventude sobe praticamente sozinho. O Luan Pérez estava marcando, mas a cabeçada que o jogador do Juventude deu parecia que ele estava sozinho. Foi uma bela cabeçada indefensável pro Brasão, que inclusive fez diversas defesas. De novo, é repetitivo isso mesmo. O Brasão, eu já disse no outro vídeo, o Brasão é o melhor jogador do Santos. O Santos pode ter ganho de 10-0, nunca vai acontecer isso. Mas o Santos pode ganhar o jogo, o Santos pode empatar o jogo, o Santos pode perder o jogo. O Brasão é sempre o melhor jogador do Santos, indiscutivelmente. Ele sempre faz milagre, todo jogo tem um milagre dele. Então vamos lá. Primeiro tempo do Santos abaixo das expectativas, né? Jogando no Morumbi com muita torcida. O torcedor, pelo menos eu, estava esperando um desempenho melhor no ataque, né? Na parte ofensiva do Santos. Defensivamente foi ok, mas com algumas salvadas do Brasão também. E também não dá para levar muito isso em consideração, porque o Juventude é um dos piores ataques do campeonato, se não o pior. Eu sei que acho que é o pior visitante, né? Então, era pro Santos ter desempenhado melhor contra o Juventude. Mas se não desempenhou bem contra o Sport, quem dirá contra o Juventude, né? Então, no segundo tempo, o Kleber Xavier ganhando o jogo. Ele não estava fazendo nada de errado, mas não tem como ele passar em branco, né? Ele gosta. Parece que ele gosta de ser xingado pela torcida. Com 40 mil torcedores, o Santos jogando contra o Juventude, ele decide dobrar a lateral. Coloca o Mike, a estreia do Mike, que inclusive jogou muito bem, eu gostei, é titular absoluto, né? Ele jogou bem, mas também ser titular absoluto do Santos também não é muito difícil hoje em dia, né? Mas jogou bem o Mike, mas só que ele começou jogando praticamente de ponta. O Kleber Xavier decide tirar o Roleiser, que pelo visto ele tirou por conta de ter tomado cartão amarelo. Mas se o cara for substituir um dos melhores jogadores do time, toda vez que ele tomar cartão amarelo, o Neymar vai jogar 20 minutos por jogo. Quase sempre o Neymar toma cartão amarelo. Não entra na minha cabeça que ele dobrou a lateral contra o Juventude. Mas tudo bem. O Santos continuou sofrendo, o Brasão continuou salvando, mesmo com a lateral dobrada. O Juventude finalizou 20 vezes. 20 vezes. O Brasão fez 9 defesas. 9 defesas e o goleiro deles acho que fez 5. O Juventude é um dos piores ataques do campeonato. Não tem como acontecer isso. Mas tudo bem, o Santos estava se segurando. Então, mais ou menos na metade do segundo tempo, o Kleber Xavier, ele conserta a cagada que ele tinha feito em dobrar a lateral e coloca de novo o Cabadeiro, que dessa vez, pelo amor de Deus, contra o Sport ele fez o gol contra, mas não foi muito culpa dele, só que contra o Juventude ele errou uns passes que, pelo amor de Deus, jogou muito mal esse Cabadeiro aí. Acho que não vai dar em nada.
colocou ele no lugar do Igor Vinícius. E aí o Mike voltou pra lateral direita, pra posição de origem, né? Então, ele consertou o que ele tinha feito, que tinha sido bastante criticado, até no estádio. Criticaram bastante isso, vaiaram, não ficaram inconformados com essa dobra de lateral que ele fez. Então, e também botou o Zé Rafael, que no primeiro lance já perdeu a bola, o atacante do Juventude saiu na cara do gol, o Brasão salvou de novo. E colocou o Luca no lugar do Tiquinho. O Tiquinho não achei que jogou mal, mas também não fez muita coisa, não. O Luca, ao invés do Tiquinho, fez bastante coisa. Sofreu um pênalti, que o Santos, querendo ou não, estava precisando, porque estava quase sofrendo um empate. E aí o Neymar bateu o pênalti, dispensa comentários, sem chance pro goleiro do Juventude pegar. Então o Santos estava ganhando de 3-1, um placar injusto, bem injusto. O Juventude não jogou pra perder de 2 gols de diferença. Talvez tenha jogado até pra empatar o jogo até ganhar. Mas não foi o que aconteceu. Dessa vez o Santos teve bastante sorte e teve o Brasão no gol. E aí, tava tudo certo, 3-1. O Kleber Xavier, não sei se ele ouviu os xingamentos, mas ele decide dobrar a lateral de novo, só que agora do outro lado. Ele coloca o Escobar no lugar do Barreal. E aí fica Souza e Escobar, tipo, Souza de ponta, sem sentido nenhum. E o Santos não estava fazendo exatamente a linha de 5, né, que deveria, com a dobra de lateral. Então ele só estava colocando um lateral de ponta mesmo. Não fez muito sentido, sendo que o Santos estava ganhando de 3-1, eu acho que não precisava disso. Dentro de casa ainda, então era meio desnecessário. Parece que ele já faz sabendo que vai tomar xingamento e faz do mesmo jeito. Não faz muito sentido essa dobra de lateral. Mas tudo bem. O Kleber Xavier, a gente já sabe, né? Uma hora ou outra ele vai cair. Se não for contra o Cruzeiro, que provavelmente o Santos vai perder. Espero que não seja de muito. Se não for contra o Cruzeiro, ele vai cair contra o Vasco, e o Santos vai jogar no Morumbi de novo. Uma hora ou outra ele vai. E o Santos parece que começou a negociar com o São Paulo já. É uma ótima notícia para quem entende que o DNA do Santos. O Santos joga para frente, o Santos gosta de jogar para frente. Não é um time com DNA defensivo, e o São Paulo sabe disso. Quando o São Paulo treinava o Santos jogava bonito, jogava para frente. E eu acho que se ele vier, vai ser maravilhoso, porque hoje em dia nenhum técnico de alto nível quer vir treinar o Santos. Então é isso. Mas enquanto o Kleber Xavier estiver aqui, a briga vai ser lá embaixo mesmo.